Legal. Boa Marcos, tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Prazer imenso estar aí com vocês. maravilha. A gente estava falando bastante sobre esse problema de liquidez e essa necessidade de alguns investidores de olhar para esse patamar de 100K, 100 mil pontos para o Ibovespa e olhar e falar, eu me sinto confortável investindo nesse patamar, mas não saber onde investir, porque a gente tem alguns setores que no momento são um pouco mais favoráveis, são um pouco mais atrativos. Eu gostaria justamente de falar sobre valuation de alguns segmentos, de alguns setores da nossa Bolsa de Valores. É possível dizer que a Bolsa brasileira está barata ou há risco para ela estar barata? Essa é a grande pergunta. Para quem está posicionado no dia de hoje, eu gostaria de se posicionar nesses 100 mil pontos. A Bolsa está barata ou há algumas peculiaridades que nós devemos analisar antes de entrar na renda variável aqui no Brasil? Acho que tem gente apostando 95, 80 mil pontos, tem gente que já está contente com esses 100 mil pontos. Tá barato ou não tá barato, Marcos? Acho que essa é a pergunta que eu gostaria de lhe fazer hoje. Perfeito. Eu acredito que uma pergunta muito pertinente nesse momento é se existe uma luz no fim do túnel. Eu acredito que desde antes da pandemia, no qual nós tivemos um bull market, e depois nós vimos a Bolsa bater ali mínimas com quedas bem significativas e um movimento muito cíclico na própria taxa de juros, o que impacta diretamente o comportamento da Bolsa, nós acreditamos que, principalmente se analisarmos aos níveis históricos, de fato, nós vemos alguns ativos e alguns setores, né, estrategicamente falando, que estão, sim, baratos, né, se comparado com os seus pares, e baratos se analisarmos os patamares de valuation históricos, né? Então, nós acreditamos, sim, que existe um nível de atratividade interessante na Bolsa brasileira hoje. Maravilha, Marcos. E aí, por exemplo, atratividade interessante, você mencionou alguns setores podem estar baratos, pode nos enunciar quais seriam esses setores que hoje podem ter uma boa perspectiva, não os ativos especificamente, mas algum setor, por exemplo, commodities. Muita gente fala que commodity, principalmente metálica, já está muito esticado. Vê oportunidade do setor de junior oils, consumo não cíclico. Quais setores vocês olham com mais atenção, com bons olhos neste momento para o Ibovespa? É bom a gente saber distinguir quais são esses momentos, principalmente setorialmente falando. Perfeito. De maneira geral, eu gosto de falar que nós fomos bombardeados por riscos vindo de todas as direções, né? Eu acredito que o cenário para 2023 ele não é muito diferente, principalmente quando nós analisamos o Brasil e também o contexto global. Analisando a Bolsa Brasileira hoje, nós acreditamos que empresas que têm uma forte exposição ao setor de commodities, né, empresas que são empresas de valor, que têm bons dados financeiros, que têm demonstrações financeiras consistentes com o momento do ciclo econômico que nós estamos e que tem um valuation atrativo, pode sim se beneficiar. Então, nesse momento, setor de commodities, né, setor que são anticíclicos, né, que não tem uma ligação muito direta com o crescimento econômico, visto que existe uma expectativa de uma desaceleração forte na economia brasileira, chegando a crescer algo próximo de 1% de PIB para esse ano. Então, os setores de supermercados tendem a se favorecer bastante. Um setor que tende a se beneficiar desse cenário de juros em patamares mais elevados é o próprio setor de bancos, né, que tem uma exposição grande no índice Bovespa, porém, o fator que nós passamos agora, né, que o fechamento de 2 bancos nos Estados Unidos pelos reguladores, acabam gerando um pouco mais de incerteza, né, nos investidores, e nós projetamos também que um fechamento, né, da disponibilidade de crédito pelas instituições financeiras, dado uma expectativa de maior inadimplência, pode afetar e tirar um pouco da atratividade, por exemplo, do setor bancário, né, setor de empresas financeiras. Mas nós gostamos da tese de empresas de bancos que têm exposição também à seguridade, ativos que conseguem distribuir bons dividendos, são empresas que historicamente tendem a passar de maneira um pouco mais razoável diante de um cenário de tantas incertezas quanto o cenário atual. E, por outro lado, se nós analisarmos, por exemplo,
a média histórica, né, do múltiplo do próprio índice Bovespa e dos principais setores, se nós analisarmos, por exemplo, o setor financeiro, nós temos um desconto de aproximadamente 40% se comparado com a média histórica. O setor financeiro, ele costuma trabalhar com um múltiplo de preço sobre lucro na média de 9,6, e hoje nós temos um múltiplo projetado para 2023 na faixa aí de 6,5. Né? Então aumenta um pouco a atratividade, é claro, fazendo ressalva dessas incertezas e de um cenário de crédito aí mais desafiador que nós vemos pela frente, que é um reflexo, né, das políticas monetárias que vêm sendo implementadas pelo Banco Central com o objetivo de conter o forte avanço da inflação. O que é um movimento não só local, mas nós vimos também as principais autoridades monetárias globais seguindo aí esse mesmo caminho. Maravilha. Felipe Nascimento, por favor, fique à vontade. Estou aqui. Marcos, muito boa tarde. Felipe falando aqui. Eu queria pegar um gancho aí dessa sua perspectiva para a Bolsa, porque a gente é muito dependente do investidor estrangeiro, que no último mês ele fez retiradas aí bastante fortes da nossa Bolsa, né? Por mais que a gente ainda esteja com um patamar positivo de entrada de recursos ao longo do ano e até no comecinho agora de abril, né? Fim de março, comecinho de abril, a gente já começa a ver essa volta do investidor estrangeiro, mas ainda assim a gente teve uma retirada forte em março. E claro que o cenário internacional acaba privilegiando essa saída quando a gente vê principalmente o juro lá nos Estados Unidos aumentando, toda essa situação, o risk-free bastante atrativo, né? E para que os gestores colocariam dinheiro na nossa Bolsa, que é uma emergente e ainda com tanto risco político ainda de tudo que está acontecendo. Essa falta de apetite do investidor estrangeiro, você percebe como um ponto crucial para a gente manter ainda esse patamar, essa falta de ímpeto, essa falta de tração na nossa Bolsa, que chega lá a 99 mil pontos, aí sobe um pouquinho, chega a 105, 107, volta de novo. Essa morosidade da nossa Bolsa se deve especificamente por conta do estrangeiro, que parece que não está muito apetite aqui para o Brasil e outros emergentes também. Como que você vê essa situação? O fluxo de capital estrangeiro, ele tem uma representatividade muito grande na Bolsa brasileira. Né? Hoje, além de sermos grandes exportadores de commodities, nós também exportamos juros, né? Porque o gringo ele gosta quando ele vê um juro real na casa de 7%, 6%. Só que um cenário local mais deteriorado quanto o atual, nós temos visto um acompanhamento, né, com a principal diretriz para o mercado local, que foi o pronunciamento do ministro da Economia, Fernando Haddad, com relação ao novo arcabouço fiscal, que na nossa visão veio um pouco mais organizado, mas ainda está abaixo, né, do atual teto de gastos, visto que o crescimento da dívida pública ela se limita a um crescimento de 0, né, quando nós analisamos o crescimento real no atual teto. Já na nova composição do arcabouço, as despesas vão continuar crescendo num ritmo um pouco menor do que a receita. Então, o gringo, quando ele olha, né, para o mercado local, ele leva em consideração o quão deteriorado está o cenário fiscal, ou seja, o quão previsível, o quão sustentável é o comportamento da dívida pública. Em termos relativos, nós vemos em alguns pontos o Brasil tendo um destaque positivo, principalmente quando nós falamos de commodity. Nós acreditamos que grande parte da alta que nós projetamos em um cenário base, ou talvez um pouco mais otimista para a Bolsa esse ano, vai ser impulsionada pelas empresas que têm exposição a commodities, vindo de uma demanda um pouco maior da China. Então, em termos gerais, nós ainda vemos uma atratividade para o investidor estrangeiro aqui no Brasil. Por outro lado, há algumas semanas nós vimos uma mudança significativa na expectativa do mercado quanto ao andamento do ciclo de alta de juros pelo Fed nos Estados Unidos. Então, nós acreditamos que essa falência desses dois bancos norte-americanos
tende a ditar um pouco e talvez segurar esse ritmo de alta, no entanto que quando nós compilamos uma média da expectativa do mercado com relação aos juros lá fora, nós vemos agora uma expectativa de que esses juros possam começar a cair nos Estados Unidos um pouco mais rápido do que o previsto, tá? E aí chegamos a uma relação importante, né, que quando nós analisamos o risco país, porque para o investidor estrangeiro tirar o dinheiro dele, por exemplo, de economias mais desenvolvidas e trazer para um país emergente como o Brasil, que tem lá suas fragilidades econômicas, fiscais, que nos acompanham aí há décadas, ele exige um prêmio de risco maior, que é esse juro real que nós vemos hoje na Bolsa Brasileira, nos ativos brasileiros, né? Hoje, de fato, nós temos a maior taxa de juro real do mundo, justamente para tentar segurar esse fluxo de capital estrangeiro que pode, eventualmente, uma saída desse investidor impulsionar o dólar. E, na nossa visão, o dólar alto é igual a inflação alta, né? Tão simples quanto. Então, o próprio Banco Central, na figura do Roberto Campos Neto, apesar dele ter divulgado de que o arcabouço fiscal não tem uma relação mecânica, né, com os instrumentos de política monetária, mas, indiretamente, nós vemos uma influência muito pertinente. Por isso que nós acreditamos que os juros brasileiros tendem a ficar em um patamar um pouco mais elevado e por mais tempo. Tá? Então, acho que de maneira geral é isso. Nós vemos sim uma certa atratividade, mas se esse investidor estrangeiro fazer as malas e sair, nós podemos ver um impacto negativo na Bolsa Brasileira. Maravilha. Marcos Moreira, muito obrigado pela participação de hoje. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite e, claro, participar desse nosso fechamento de mercado, fechamento de semana praticamente. Muito obrigado. Perfeito. Prazer todo meu. Obrigado mais uma vez aí pelo convite.